Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando, Língua Portuguesa, e vamos nos encontrar periodicamente para comentarmos alguns assuntos relacionados à nossa língua portuguesa. E o assunto de hoje é a compreensão. O que é um texto literário e o que é um texto não literário? Se por acaso um desses assuntos cair ali no edital da sua prova, você sabe diferenciar um assunto do outro? Então vamos à explicação. Olhem bem, texto não literário. Ele trata uma linguagem objetiva, ele informa o leitor. Ou seja, esse texto ele tem como base justamente trazer uma informação breve, responder com quem aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu. Pense em uma notícia. Se você para em uma banca de jornal e olha ali a primeira capa de um jornal, ali você consegue acompanhar os principais fatos do dia. Mas não é somente isso um texto não literário. Ele tem como base trazer a realidade. Vamos supor uma receita de um bolo. Se você quer fazer um bolo de cenoura, então você precisa buscar uma receita em um site, em um livro de receitas, e ali você vai ser instruído de como esse bolo precisa ser preparado. Ali vão utilizar vários verbos no imperativo, isto é, faça, coloque 2 ovos, 2 xícaras de farinha e assim por diante. Então nós temos o que chamamos de texto injuntivo. É um texto que tem como base trazer instruções do que você precisa fazer. Por exemplo, um manual de carro. Se você não sabe mexer em algum dos recursos que o carro apresenta, você precisará ler e ali será instruído sobre o que de fato é necessário. E é importante apresentar aos alunos ou para o seu próprio conhecimento a apresentação desses tipos de texto. Agora, um texto literário. É um texto que trata com a emoção. Então, é um contrário de um texto não literário, onde tem como foco a razão. A emoção irá mexer com o sentimento do leitor. Ele vai trazer a ideia do belo, ele vai trazer a ideia da arte, a ideia da ficção. Para melhor exemplificar, vamos utilizar novamente o exemplo do bolo de cenoura. Vamos supor que uma personagem infantil, do Monteiro Lobato, a Emília, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, chegasse até a Dona Benta e dissesse: Dona Benta, eu quero aprender a fazer um bolo de cenoura. E ao invés da Dona Benta mostrar para ela a receita, mostrar logo de cara, de forma objetiva, como fazer esse bolo, ela começa a resgatar ali as memórias da sua infância. Ela diz: quando eu era criança, ia com a minha mãe à horta, nós plantávamos e colhíamos as maiores cenouras que tinha ali. O Visconde de Sabugosa chegava, jogava o pó de pirlim-pim-pim. E além do bolo de cenoura, nós fazíamos também bolinho de chuva e outras delícias. E todos saboreávamos aqueles quitutes. Percebem a diferença de um do outro? Neste texto literário, a Dona Benta resgatou as emoções da sua infância. Ela não foi objetiva, conforme um texto não literário precisa ser. Então, veja bem, se você verificar ali um texto que vai direto ao fato, que traz uma notícia, uma instrução, ele é um texto não literário. Agora, um texto literário, ele vai trabalhar com a emoção do leitor. Uma poesia, por exemplo, uma obra de ficção, um mundo ao qual o autor invente para provocar o sentimento e a emoção em quem está lendo. Diante de tudo isso, muitos perguntam: o que é a literatura? Para resumir, a literatura é a arte de construir um mundo próprio por meio da palavra. Ou seja, eu posso criar um mundo que não exista, mas esse mundo ele tem que fazer sentido para que o leitor possa, naqueles instantes em que ele está lendo, compreender o mundo que foi desenvolvido. E tudo isto traz como margem também trabalhar com sentido denotativo e conotativo. Um tem mais sentido com o texto não literário, o outro com o texto literário. Muitos confundem o sentido denotativo com o sentido conotativo. Vamos ver aí uma dica para que nós nunca mais venhamos a confundir esses dois termos? O sentido denotativo, nós podemos mencionar a palavra dicionário. Se você procura uma palavra, um verbete no dicionário, que é assim que nós chamamos quando nós procuramos alguma palavra,
ele vai trazer para você o sentido real, ou seja, o verdadeiro significado. Por exemplo, a palavra-chave. Se eu falo, esqueci a chave para abrir a porta de casa, a palavra-chave, ela está utilizada no seu sentido real. É para isto que serve uma chave, para abrir alguma coisa. Agora, no sentido conotativo, esse com aqui, ele nos remete à palavra contexto. A palavra-chave, ela está sendo utilizada de uma outra forma, mas sem perder alguma associação de sentido. Ou, pela letra C, me leva à palavra criatividade. Eu vou utilizar a palavra-chave de uma outra maneira. Por exemplo, esqueci a chave que abre as portas do seu coração. Percebem que a palavra-chave, utilizada no sentido conotativo, ela foi utilizada de uma forma mais poética. Então, é um texto literário. E o sentido denotativo explicou de fato para que serve a palavra-chave. Por sua vez, o sentido conotativo irá gerar uma figura de linguagem que é chamada metáfora, que será um dos assuntos que nós iremos trabalhar em uma aula posterior. As figuras de linguagem, as figuras de estilo que parte do sentido conotativo de um texto não literário. Essa foi a dica de hoje. Nos encontramos em uma próxima oportunidade. Foco na missão.